Vamos então seguirmos com a leitura do livro Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, organizado por Abel Glasser. Esse texto conta o que passou Afonso, é o próprio Afonso contando o que ele passou em seu desencarne. Vamos continuando. Concluímos a leitura anterior com a descrição dos primeiros momentos da morte de Afonso e a entrada no quarto de sua sogra, que começou a rezar um terço, como era costume dela nessas oportunidades. Continuando. Pedro saiu e somente Hilda ficou ali comigo, orando incessantemente para o meu desespero. Dirigi-me até a poltrona onde estavam minhas roupas e sentei. Notei que conseguia uma movimentação em torno do corpo deitado e afastava-me dele no máximo 2 ou 3 metros, mas foi o suficiente para que eu me colocasse um pouco mais distante daquela carpideira irritante. Quando ela não estava dando conselhos a todos em minha casa, especialmente a mim, estava rezando. Fora isso, até que eu gostava da minha sogra. Tínhamos muitos pontos em comum, apesar de, naquele momento, não conseguir lembrar de nenhum para mencionar como exemplo. Porém, estava convicto de que existiam. Lembrei-me do dia em que Elvira, com muito tato, começou um longo processo de convencimento para que aceitasse a presença de sua mãe em nossa casa. A desculpa era sempre a mesma, salientando que a idade estava chegando e que Hilda não era mais autossuficiente, especialmente por ter ficado viúva. Ora, minha mãe enlutou-se e não ficava inválida. Mas Elvira argumentava tanto que acabei cedendo e foi um desastre. Bem feito para mim. Sempre disse, pois era um desastre previsível. Quando eu indagava por que os outros filhos de Hilda não a ajudavam, a resposta também era possível de ser prevista. Cabia a ela, como filha mais velha, essa tarefa de cuidar da mãe na velhice. Nossa casa era grande, ajardinada, erguida criteriosamente sobre um folgado terreno de 600 metros quadrados, situado na região nobre de São Paulo. Fizemos um sobrado em linhas retas, com paredes externas brancas, amplas janelas e portas de ferro retorcido pintados em tom ocre. Ao redor da edificação estava o jardim e nos fundos a piscina, emoldurada por caminhos de pedra, envoltos por grama bem aparada e verdejante. Pequenos tufos de flores nos cantos davam-lhe especial toque de graça. Havíamos escolhido todas as peças de nossa residência, desde o mais simples banco no jardim até o mais caro quadro que arremetávamos em leilões. A construção levou algum tempo e foi um verdadeiro transtorno. Consumiu muito dinheiro também. Ficamos alguns anos morando em um apartamento, empilhados e irritados, mas nos saímos bem. Sempre fomos muito unidos e eu vivia para minha família com exclusividade. O nosso sonho era o erguimento de uma casa com o nosso jeito e que fosse o espelho fiel de nossos ideais. Mais cedo do que esperava, minha empresa teve uma oportunidade ímpar no mercado e ascendi a posição financeiramente que almejei desde pequeno. Tudo para mim era centralizado na capacidade de enriquecer. Afinal, era por essa via que o homem podia impor-se aos outros, de forma pacífica e ordeira, tornando-se um membro da elite em sua comunidade. Nunca me considerei ambicioso em excesso, nem tampouco egoísta. Era apenas um participante da vida, um coautor dos capítulos da imensa novela que era a nossa existência. Quando Elvira e eu fomos a uma loja especializada em plantas, acabamos escolhendo as mais mudas do que o nosso jardim poderia comportar. E apesar disso, compramos todas. Fizemos questão de acompanhar pessoalmente a entrega e o descarregamento das dálias, lírios, amarílis, narcísios, sálvias e antúrios, cuidadosamente transportados para enfrentar os nossos sonhos. Concretizávamos um ideal acalentado por muitos anos. Depois de utilizarmos aquelas que o paisagista indicou, jogamos as demais mudas fora, pois já estavam murchas e mortas de tanto esperar o momento de fazerem parte de nossas vidas. Alguns amigos nos acusaram, na época, de desperdício. Jamais anuía essa argumentação, que considerava ataque de inveja por parte daqueles que não aceitavam o nosso triunfo. Se o dinheiro era meu,
poderia usá-lo como quisesse, mesmo comprando plantas e mudas para jogar fora. Afinal, ganhar honestamente. Meus filhos estudavam em excelentes escolas e davam-se com a nata da sociedade. Mesmo surrado, esse argumento, eu viriam que não tivermos essa oportunidade quando jovens, quisemos dar-lhes tudo aquilo que estava ao nosso alcance para torná-los pessoas de bem, felizes e satisfeitas por terem tido a sorte de nos ter como pais. A pobreza era dura e ríspida. Acredito que nunca perdoei meu pai por ter sido tão pobre. Sofri muito durante a minha infância, passei por várias privações. Naquela ocasião, costumava dizer ao padre que nos visitava que todos os meus pecados estavam sendo pagos de antemão e que o resto da minha vida seria constituído somente de prazeres. Riqueza era a minha meta para atingir esse estado de tranquilidade. Ainda jovem, confesso, temia um pouco essa história de enriquecer e depois ir para o inferno quando a morte chegasse. Mas o sacerdote pacificou-me o espírito, dizendo que somente os desonestos vão para o martírio eterno. Se o Papa era rico, eu também poderia ser, com segurança, de salvação após o desenlace. Elvira casou-se jovem comigo e logo tivemos o primeiro filho, Marco Aurélio. Ele consorciou-se também cedo com Cíntia, filha de um industrial de nosso círculo de relacionamentos. Já tínhamos um neto, nascido de certa forma prematuro. Aprovamos o casamento assim que vimos a conta bancária de seus futuros sogros e jamais tivemos problemas de consciência por causa disso, pois eles diziam que se gostavam de verdade. Nada melhor do que um matrimônio com amor e dinheiro. Só tivemos problemas com o mais novo de nossos filhos. Pedro era meio avesso ao conforto e parecia ter nascido para tornar-se um monge budista. Tudo para ele tinha que ser natural e simples. Não gostava de diversões caras, apreciava a natureza. Sempre foi um bom menino, apesar de um pouco rebelde, poderia ter triunfado na vida caso não fosse tão teimoso. Marco Aurélio ajudava-me na empresa, herdada do meu espírito empreendedor. E Elvira cuidava de nossa casa com esmero e capricho. Recebíamos muitos convidados para jantares ao longo da semana, pois meus negócios sempre exigiam intensa atividade social. Ela era uma esposa exemplar e a todos encantava. Admito que meus amigos invejavam minha família, que tinha a minha sólida posição na sociedade. Mas fizera por merecer, pois tinha capacidade e tino para os negócios. Na vida, fracassa quem é incompetente, era o meu lema. O que me aborrecia, no entanto, eram os discursos de tendência duvidosa do meu caçula ao longo dos jantares de família. Único momento em que conseguia privar do contato com os meus. Desfilava ele belíssimos argumentos teóricos sobre igualdade social entre todos, a respeito do dever moral de cada ser humano, possui de auxiliar os desvalidos. Em que passasse do meu esforço em demonstrar-lhe que a teoria serve para os livros e as teses acadêmicas, mas que a realidade era completamente diferente. O menino era recalcitrante. Às vezes ele apelava para argumentos teológicos e sustentava a mesma e cansativa versão de alguns padres reacionários de que a caridade era essencial e dar aos necessitados era o mesmo que dar a Deus. Nunca tive formação religiosa, porque os meus pais, além de pobres, eram ignorantes e a religião sempre foi um privilégio dos bons colégios para famílias ricas. Os poucos favorecidos da minha cidade interiorana mal conseguiam a alfabetização, quanto mais conhecer e participar de discussões vazias como essas a respeito de Deus e seus mandamentos. Portanto, quando Pedro encarava seus motivos teóricos para ajudar o semelhante, eu recomendava-lhe que pegasse suas coisas e fosse morar um dia, ao menos, em uma favela. Se assim fizesse, esqueceria essa história de caridade num segundo. Ele nunca aceitou meu desafio, mas irritava-se profundamente com minhas palavras e acusava-me de ser materialista e insensível. Nada poderia, entretanto, ser mais aborrecido do que a conversa do meu irmão Jofre sobre espiritismo. Creio que era pior do que o ideário católico do meu filho Pedro, que, apesar disso, prestava atenção nas teses do tio. Além da prática da caridade, eles, os espíritas, recomendavam a atenção com a tal reencarnação.
O maior nonsense que eu já tinha ouvido na vida. Parecia-me tema de filme de segunda classe dizer que os seres humanos voltariam outras vezes a este planeta para expiar os seus erros. Quando ele tocava nesse assunto, eu discutia com fervor e quase o expulsava da minha casa. Inadmitia essa teoria em sua totalidade. Morreu, acabou. Nada mais razoável que isso. Então, um poderoso governante que comandou bandos de ignorantes iria voltar um dia no futuro, após o seu desenlace, para ser governado por alguém menos capaz? Isso era ilógico. Evidentemente que não. Por isso, rejeitava essas teses infundadas e nunca me preocupei em pensar na morte como um acontecimento próximo de mim. Deixaria para nela falar quando estivesse velho, com mais de 80. Mas recordo-me do dia em que organizamos a festa de inauguração de nossa nova casa. Todos estávamos reunidos em torno da piscina e eu fiz questão absoluta que estivéssemos a rigor. Os convidados chegavam em grande número, recebidos por Elvira, soberba em seu vestido de tafetá vermelho, especialmente importado para a ocasião. Levemente rodado, sem mangas, o corpo do vestido tornava delicadamente os seios, deixando as costas e o colo de fora, tal como eu apreciava. Ela estava divina, desfilando com seu bordado de canutilhos, miçangas e estrais no mesmo tom. Porém, era pequena quantidade, o suficiente para lhe conferir um brilho leve e elegante. Uma graciosa echarpe de chifon, também vermelha, acomodava-se harmoniosamente em volta de seu pescoço, fazendo par inigualável com o tom dos rubis de seus brincos. Senti-me naquele momento o homem mais feliz do mundo, realizado e confiante. Meus filhos usavam black tie pela primeira vez e desfilavam pela casa com lindas namoradas. Essa era a vida que eu sonhava para dar à minha família. No dia da festa, atingira meu objetivo e dali em diante a vida estava ganha, pensava, subitamente, enquanto preenchia o meu tempo com essas recordações tão aprazíveis, ingressou no quarto nosso médico particular. Examinou o pulso daquele corpo, voltando-se para o meu filho Marco Aurélio, disse tajativamente que eu estava morto. Meus pensamentos pararam no tempo por alguns instantes e confesso ter sentido o abalo. Estremecido, busquei logo uma explicação racional para aquela sensação desconfortável e encontrei a mesma que antes adotara. O sonho que vivenciara tornara-se um pesadelo e tudo fazia para aborrecer-me profundamente. Quando acordasse, Elvira jamais iria crer em tudo isso. Tinha, no entanto, séria preocupação. Será que conseguiria lembrar com detalhes daquilo tudo? Normalmente a gente esquece os sonhos e mesmo os pesadelos não voltam à mente com tanta minúcia? Achei. Seria muito importante contar aquela minha vivência sem esquecer de nada. Talvez pudesse até escrever para uma revista médica, contando-lhe essas passagens peculiares e receber uma especial menção em face à minha coragem por essa contribuição científica. Quem sabe até auxiliar na descoberta de algum tipo de remédio que impedisse esses terríveis pesadelos? Afinal, eu era um autêntico adepto do cienticismo. Novamente acalmei-me. Desconfiado ainda estava e comecei a olhar para as minhas mãos, tentando constatar se elas mudavam de cor ou de aspecto. A morte trazia, segundo os livros, uma tonalidade pálida e macilenta. Não detectei nenhuma alteração, apesar de ter verificado que aquele corpo sobre a cama estava de fato macerado, já que o médico diagnosticara-lhe a morte. Não era o meu caso, entretanto. Continuava com excelente aspecto. Lembrei-me da ocasião em que tinha ido ao enterro de um estimado cliente, uma pessoa que, além dos negócios que juntos fazíamos, fora meu amigo. Ele estava no caixão, volteado de flores, jazia inerte sob olhares curiosos que o espreitavam. Velas enormes foram colocadas nos 4 pontos que formavam um retângulo ao redor do esquife, e, quando acesas, serviam para iluminar cada vez mais o claro ambiente já servido por lâmpadas fluorescentes. Aqueles círios pareciam ter a exclusiva função de tornar lúgubre e tristonho o ambiente. Semblantes funestos dos parentes e amigos prevaleciam a coroas de flores, não paravam de chegar.
Minha empresa patrocinou a mais bela de todas, com orquídeas e crisântemos gigantes, num arranjo invulgar e caríssimo. Orgulhou-me do bom gosto de ouvir ao providenciar essa verdadeira peça de arte para ostentar a todos a amizade que nutríamos pelo falecido. Os dizeres contidos na coroa eram belos e poéticos, chegando a emocionar quem os lesse. Tivesse sido escolhida pela minha secretária, ela iria merecer um aumento, pensei. Os presentes cumprimentaram-me pela gentileza e mostra de carinho. Alguns até solicitaram-me o endereço da floricultura que providenciara tão elegante ornamento fúnebre, mas não pude atendê-los, pois fora minha esposa a autora da façanha. As velas brilhavam no recinto e exalavam um cheiro típico de câmaras mortuárias que só era aplacado pela emanação agradável das flores que superavam em número o esplendor. Quando o padre fez um discurso salientando as qualidades e virtudes inigualáveis do defunto, realmente chorei, especialmente tocado. Entretanto, após alguns segundos e lágrimas furtivas, notei que as palavras do sacerdote estavam sendo muito pródigas e que ele não tinha sido tão especial assim. Eu vira que àquela altura já havia chegado, postou-se ao meu lado, apertou-me fortemente o braço, também emocionada. Constatei um pouco de exagero no discurso sacerdotal, porém percebi que era exatamente aquilo que os familiares e amigos desejavam ouvir. A cerimônia fúnebre era um acontecimento característico e chegara, no meu entender, a ser elegante. As pessoas estavam sobriamente vestidas. Havia sempre muitos ornamentos no local e a fraternidade, ao menos aparente, imperava entre todos. O que era melhor? Mantinha-se o respeito à memória daquele que partiu, mesmo que ele não fosse assim tão querido. Eu, particularmente, apreciava esse perdão póstumo que os defuntos recebiam. Enterros e velórios me eram tocantes, desde que, logicamente, não fosse eu a pessoa da minha família, ou, em última análise, o mesmo meu. Acordei de meus pensamentos quando vi aproximarem-se do leito 2 homens troncudos, vestidos de branco, carregando com eles uma maca. Colocaram as mãos por debaixo do corpo e deram um só impulso que foi suficiente para transferir-me da cama para aquele leito suspenso. Abalei-me, pois senti um tranco generalizado em meu próprio corpo. Quando os enfermeiros afastaram-se do quarto, carregando a minha imagem estampada naquela massa inerte, os fios aos quais já me referi esticaram-se, e como se estivesse arrancando para minha alma, arrastaram-me com eles pela casa fora. O meu desejo de sair do quarto finalmente foi atendido, embora eu não conseguisse deter-me por um minuto sequer nos outros cômodos de minha casa. Em segundos estava no interior de um carro fúnebre, tristemente constatando que aqueles homens não eram enfermeiros, mas funcionários da funerária. O fato de estarem vestidos de branco enganou-me. Pela estreitíssima janela do carro, vi minha casa afastando-se cada vez mais, enquanto percorríamos as alamedas sofisticadas do meu bairro até perdê-la de vista, provocando-me então uma dor tão angustiante quanto aquela que dera início ao cruel pesadelo que naquele instante eu vivenciara. Olhei para o corpo ao meu lado e ele estava pálido, sem brilho, exatamente como os cadáveres que via em velórios e enterros. Tentei imaginar por que estava sendo obrigada a sonhar coisas tão horripilantes, justamente ligadas à morte, da qual sempre tivera enraizada aversão. Contava os minutos, ansioso, aguardando o momento em que o despertador iria tocar de fato e o meu tormento estaria terminado. Minha realidade naquele momento cingia-se ao corpo que me acompanhava a um pequeno universo de 2 ou 3 metros ao meu redor. Estava literalmente preso ao cadáver e horrorizava-me a hipótese de ficar muito tempo naquela situação. Resolvi pensar em outras coisas, mais aprazíveis e menos desgastantes. Elvira sempre foi uma boa companheira e acho que me casei apaixonado, embora o seu dote fosse algo bastante incentivador. Não era muito, mas o suficiente para que impulsionasse a minha pequena empresa, aquele tempo afirmando-se no mercado. Gostaria, é bem verdade, de ter me casado com Júlia, uma moça mais rica e bela que já conhecera na vida, mas sempre fui desprezado. Ela tinha, no entanto, razão de tratar-me daquele modo, afinal, eu era pobre. Casamentos devem realizar-se dentro da mesma classe social. Sempre foi
o meu pensamento. Por isso resolvi consociar-me com Elvira. Progredimos a partir de então juntos e irmanados no mesmo ideal de enriquecer o mais breve possível para dar aos nossos filhos a oportunidade de serem aceitos por boas famílias, superando a rejeição que havia experimentado com a elegante Júlia. Lá estava eu pensando no passado outra vez. Era um hábito meu passar horas recordando-me dos bons e maus momentos, como se pudesse algum dia fazer o tempo voltar atrás para alterar alguma coisa. Enquanto surpreendia-me em divagações, o carro fúnebre continuava o seu trajeto e passava tranquilamente dentre vários automóveis pelas ruas e avenidas de São Paulo. Olhei pela apertada janela do veículo que me conduzia e, ao meu lado, parou um belo conversível conduzido por um rapaz de seus 20 anos. O moço tinha uma linda companhia, como era a Júlia nos meus tempos de colégio. Lembrei-me de tê-la abordado várias vezes, mas sempre fora rejeitado porque não tinha automóvel. Naquele tempo, não era comum e somente os ricos possuíam um veículo particular. Mas ela não se importava com meus atributos pessoais. Queria mesmo um carro para andar, talvez como estivesse fazendo a famosa acompanhante que acabava de ver. Comecei a imaginar há quanto tempo aquele rapaz ganhara o seu veículo e se seu pai era rico. Concluí por minha conta que deveria ter sido o seu presente de 18º aniversário e o genitor, por certo, tinha posses. Aliás, admito que projetei no moço aquilo que um dia desejei para mim, ou seja, que meu pai me tivesse presenteado dessa forma na mesma ocasião natalícia. Frustrado por não ter sido assim comigo, pretendia dar ao meu filho a alegria de desfilar pelas ruas com um potente e vistoso carro esporte. Certamente não haveria alegria maior na vida do que isso, arrematava convicto. Mas quando meus 2 filhos fizeram 18 anos, não cumpri o que idealizara a vida toda. Talvez por achar desperdício, entregar um caríssimo veículo nas mãos de um insensato rapaz. Ambos protestaram e criticaram a minha atitude, porque eu lhes prometera desde cedo esse tipo de presente. Indiferente, mantive a minha postura de ceder-lhe o meu próprio automóvel quando desejassem impressionar alguma moça. De repente, o carro ao meu lado arrancou e a moça ainda olhou com pena para mim. Ela viu que se tratava de um carro fúnebre e deve ter imaginado que eu estaria morto. Estava certa, pois faria o mesmo se deparasse com um defunto tão próximo. Voltei a considerar estranho aquele meu sonho, que estava prolongado demais. Meu único consolo era estar vivendo uma experiência inédita que poderia preparar-me para o futuro. Afinal, aduzi, todos iriam morrer um dia. Terminamos mais esse trecho do livro, onde Afonso nos narra suas experiências de recém-desencarnado. Eu aguardo os comentários de vocês. Um abraço e até o próximo.